Você acompanha a partir de agora Sessão Pipoca Espiritual. Apresentação de Tatiana Benites e José Damião. Olá, seja muito bem-vinda a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar do filme O Rei do Show. Faz tempo que eu queria falar desse filme aqui, porque é um filme que mexeu bastante comigo quando eu vi pela primeira vez, e daí eu tive que reassistir, tive que ver mais algumas vezes, e eu acho que a gente precisa muito falar desse filme, O Rei do Show. Tá? Bom, antes da gente começar a falar, eu quero que você que está aqui no meu canal, Tatiana Benites, no YouTube, deixa seu like aqui, gente, dá o joinha, segue a gente no canal, se inscreve no canal, tá? E a gente tem programação durante toda a semana aqui. E toda sexta-feira a gente fala de algum filme, de alguma série, de algum documentário, e a gente comenta aqui uma visão espiritual dele. Então participa com a gente. Se você já assistiu, inclusive, O Rei do Show, já deixa aqui pra gente o seu olá, de onde você tá, e também já fala, se você assistiu O Rei do Show, o que você achou desse filme, se você achou que vale aí essa reflexão, tá? Esse filme agora tá na Disney. Bom, isso Damião vai falar pra vocês, gente. Damião, fala aí pra gente. Olá, Tati! Olá, você que nos acompanha na Rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior, as emissoras da FEAL. E você que está aqui no YouTube, Tatiana Benites nos acompanhando. O Rei do Show. Na Espanha, é O Grande Showman. É o nome do filme na Espanha. O Grande Showman. No Brasil, O Rei do Show. Data de lançamento, 28 de dezembro de 2017. Diretor Michael Gracey. 1 hora 45 minutos de duração, é um musical, e aí conta a história de origem humilde, desde a infância, sonhando com um mundo mágico, ele desafia as barreiras sociais, se casando com a filha do padrão do pai, e dá o pontapé inicial na realização do seu maior desejo, abrindo uma espécie de museu de curiosidades. O empreendimento fracassa, mas logo ele vislumbra uma ousada saída, produzir um grande show, estrelado por rejeitados de todos os tipos. Belas mensagens sobre preconceito, sobre aceitação social, Tati. Agora sim, vamos falar ali do nosso Rei do Show, pipoquinha na mão, porque a gente vai falar de filme. Bom, o Rei do Show, ele é um filme, primeiro que a produção dele é maravilhosa. As músicas são sensacionais, então você tem que assistir mais uma vez para você cantar junto, é um musical, é uma delícia, né? E são músicas maravilhosas, então já encanta aí. Só que a história em si, ela é uma história maravilhosa, porque a primeira coisa que eu acho que a gente precisa comentar ali, tem toda a história dele, de superação e tal, que a gente vai falar depois, mas assim, para mim, a primeira coisa que chama atenção é a questão das diferenças. É a questão de como nós somos diferentes uns dos outros. Como nós somos diferentes uns dos outros fisicamente, que é o que ele trata no filme, mas como nós somos diferentes na nossa essência. Nós somos diferentes. Ao mesmo tempo, com a constituição física igual, todos somos humanos, né? Todos temos lá os 5 sentidos, todos temos os mesmos órgãos, né? No entanto, são diferentes. Tudo é diferente. Nós somos únicos. Por mais que sejamos gêmeos idênticos, somos únicos, né? Porque nós temos uma essência única. A gente tem uma bagagem que a gente traz. E aí tem uma outra bagagem que a gente vai formando aqui também. E isso depende do que nós já tínhamos de bagagem, da nossa mochilinha que a gente trouxe, do nosso conhecimento que a gente foi agregando
ao longo de todas as outras vidas, daquele tempo que a gente ficou lá em cima ou lá embaixo, não sei, né? Ali, né, nos planos espirituais, que a gente ficou, que a gente não sabe onde foi, se foi lá embaixo, se foi lá em cima, não sei. Tem embaixo, tem em cima, a gente também não sabe. Ah, vamos lá. Essa aí também foi boa, foi boa. Aí, a gente foi agregando coisas que foram boas e outras não muito. E daí a gente caiu aqui, né? Caiu aqui, sou diferente. Por mais que eu seja gemidêntico. Por que eu sou diferente? Porque aquilo tudo que eu trouxe, outras pessoas trouxeram também, mas diferente. Porque cada um viveu de uma forma. E nós aqui, de novo, estamos vivendo cada um de uma forma. Vocês já repararam que a mãe pode ter 2 filhos, 5 filhos, 10 filhos, mas e criar da mesma forma, dando as mesmas coisas, falando as mesmas coisas, só que cada um é diferente? É isso. Cada um de nós é diferente, é único. E no filme, quando ele se vê ali sem saber o que fazer, para que lado correr, o que fazer de diferente, ele vê que nós somos diferentes. E que talvez chamasse a atenção das pessoas, ver as pessoas diferentes. Ver as pessoas no que ele considera bizarro, né? No filme. Bizarro. Que seriam com diferenças maiores. Então, a pessoa muito alta, a pessoa muito baixa, a pessoa muito gorda, a pessoa muito magra, a pessoa que tem uma característica diferente, como surgiu ali no filme, a mulher barbada, né? Por quê? Porque nós, como estereótipo, temos que a mulher não pode ter barba. Quem tem barba é o homem. Então, uma mulher barbada é algo diferente. E aí, ele pega essas pessoas que têm características marcantes, muito diferentes, e leva isso para o circo. E para eles, a oportunidade que eles têm de sair de casa, de sair de trás do que eles sempre tiveram vergonha e tornar esse objeto de vergonha algo que possa fazer as pessoas felizes. Ah, mas eles vão rir de nós. E existe essa frase no filme, né? Que é dura, machuca, né? Eles vão rir de nós. Não, você vai levar a alegria a essas pessoas. De uma forma diferente. E aí vem uma outra questão. Tudo depende da forma que a gente vê. Por quê? Tem aquela historinha, aquela metáfora, né? Daquela pessoa que vê aquela árvore florida, maravilhosa na primavera, e que daí fala, nossa, aquelas flores ali, aquelas folhas, tudo ali no chão e tal. Aí tem aquela pessoa que fala, ai, que coisa mais linda, olha só, tudo florido, olha só o solo, né? Todo cheio de flores, e tem aquela pessoa que fala, credo, que sujeira, imagina para limpar isso daí. Então, é a mesma situação, só que são interpretações diferentes. E a gente faz isso na nossa vida. Depende da forma com que a gente vê. Então, eu achei muito legal como ele tratou isso. E daí, eles formam uma grande família diferente que se apoiam nas diferenças uns dos outros. Né, Damião? Isso aí é bem interessante nesse filme. Não, é demais, né? E é o que você disse, né? Uma mesma cena, sabe? A árvore toda florida, para alguns é lindo, para outros incomoda por causa da sujeira que causa. É exatamente isso, né? E o filme, né? O Rei do Show, é aquilo que a Thais estava dizendo, com muita sensibilidade, aborda temáticas importantíssimas. É autoestima, empoderamento pessoal, enquanto pessoa, enquanto artista. E o filme é eficiente ao falar na necessidade de respeitar quem nos é diferente. E mostra ali a resiliência, liderança, capacidade de realização e transformação, traçar objetivos, todas são características e premissas de um bom empreendedor. E a discriminação, né, Tati? E o preconceito com as diferenças
que ainda hoje existe na sociedade. Também está lá, presente, né? E a gente parar e lembrar que isso está no século XIX, mostrando a sua trajetória desde a infância, né? Com ótimos números musicais, aquilo que eu estava comentando, que lindo, que é gostoso demais de assistir, com muita sensibilidade, né? Abordando temas como autoestima, empoderamento pessoal, enquanto pessoas e artistas. E vale lembrar, né, Tati? Em tempos que nos pedem reflexão, consciência sobre o preconceito, a doutrina espírita nos traz palavras esclarecedoras para o nosso trabalho de autoaperfeiçoamento e convivência pacífica. Ante a lição de que somos todos irmãos, celebremos a diversidade humana com respeito e fraternidade. Com a reencarnação, gente, desaparecem os preconceitos de raça, de casta, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo. Né, Tati? Homem ou mulher, Tati? E hoje em dia a gente já aprendeu que nós temos homem ou mulher, seres binários, não binários, né? A gente já aprendeu que o espírito não tem sexo e que não é isso que a gente tem que ficar dando ênfase, né? A gente não tem que ficar se importando com o que o outro é, com como que o outro é. Nós temos que nos melhorarmos e nos unirmos para ajudar os outros também a se melhorar. Então é essa a nossa função aqui no mundo, é assim e só assim que a gente vai evoluir. Então, quando a gente fala da diferença, infelizmente vem junto aí nesse combo o preconceito, né? Por quê? Porque tem muita gente que não aceita as diferenças e o que é pior, não aceita a diferença do outro. Por que eu falo que é pior? Porque a gente não tem nada a ver com a diferença do outro. Veja bem, se nós já nos sentimos diferentes, para nós já é difícil lidar com isso, concorda? A gente mesmo se sente inferior ou excluído, é muito difícil esse processo da nossa aceitação, do nosso amor próprio, então tudo é um processo. E aí a gente ainda tem que aturar as pessoas que vão colocar o dedo no nosso nariz e nos julgar pelo que nós somos. Sou eu, não é você. Então essa pessoa que está de fora não tem que se incomodar com o que sou eu. Vocês concordam comigo? A gente não tem que se incomodar com como é o outro, como o outro leva a vida dele. É claro que sempre que o outro não prejudique mais pessoas, ou que não me prejudique. Claro que a gente tem que tentar e fazer o possível para se melhorar sem passar por cima de ninguém, sem prejudicar ninguém. Só que o filme fala muito da parte do preconceito, né? Então, eles o tempo inteiro, né, eles recebem ali xingamentos, protestos, pessoas que vão ali para humilhar o outro. Ao mesmo tempo também a questão do orgulho de alguns faz com que isso se exclua os outros, e isso é o que nós vivemos na nossa sociedade. Isso é o que nós vivemos no nosso passado e que nós vivemos no nosso presente. Em todos os lugares, em todos os países. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Então, a gente ainda precisa evoluir nisso. Ah, mas não dá para mudar o mundo. Ok, muda você. Muda só você. Dá o seu melhor, dá o seu exemplo. Se você conseguir ser exemplo, já vai ser algo bom, porque se você é um exemplo para alguém, essa pessoa também pode seguir esse exemplo. E daí também vai ser um exemplo para um outro alguém. A gente precisa seguir as pessoas que a gente considera bons exemplos, não é? Então,
Então a gente precisa fazer a nossa parte. A gente não precisa brigar com ninguém por causa disso. E a gente não precisa prejudicar ninguém por causa disso. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Então, onde a gente viu que tem essa injustiça, esse preconceito, essas indiferenças ou essas diferenças, a gente precisa fazer a nossa parte, né? E o filme traz isso de uma forma muito bonita, mas não sem luta. Ainda temos que lutar para ganhar espaço, ainda temos que falar mais alto para conseguir um espaço. Mas o preconceito, infelizmente, ainda está aí, né, Damião? Infelizmente, né, Tati? Aí, a hora que você fala de preconceito, o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3. Evangelho segundo o Espiritismo. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos. E aí o filme também aborda, Tati, a perseverança. Aí eu queria contar algumas historinhas de perseverança. Conta-se que Thomas Edison, enquanto trabalhava na criação da lâmpada elétrica, tentou o êxito ali 700 vezes sem resultado positivo, insistindo mais uma vez, ouvindo o seu auxiliar: Senhor, eu vou desistir. Já tentamos inúmeras vezes, sem alcançar vitória. Ao que ele respondeu: agora que vale a pena, porque já sabemos 700 formas que não deram certo. E prosseguiu, conseguiu iluminar o mundo. Igualmente, afirma-se que o Walt Disney, empresário, quando estava nas suas grandes realizações, teve a ideia de construir um parque de diversão de Orlando, na Flórida. Era um imenso e caro desafio. Para tanto, recorreu à ajuda de muitos bancos que tentaram: não, para quê? Não, é loucura, negaram-se a conceder empréstimos. Ele não perdeu a coragem, com perseverança, continuou e terminou vencendo. Hoje, seus inúmeros parques nos Estados Unidos e em outros países são mais rendosos do mundo. Então é aquilo, né, Tati? Somos todos idealistas e sonhadores, mas necessitamos perseverar, Tati. E quantas vezes a gente desiste no meio do caminho, né? A gente precisa perseverar. E aí tem a história do Walt Disney, ela é maravilhosa. Tem um filme que saiu das plataformas, eu não sei porquê, mas ele se chama Disney antes do Mickey, ou Walter antes do Mickey, alguma coisa assim. Procurem esse filme, gente. É uma história maravilhosa do quanto ele batalhou para fazer um primeiro desenho, né? Ele perdeu tudo, ele não tinha nem onde morar, e é uma história muito bonita para depois a gente ver o que é a Disney hoje, o que representa isso hoje, né? E a gente não precisa ir muito longe. Eu sempre dou esse exemplo porque eu sou muito fã de Oscar Schmidt, que é o nosso cestinha da seleção brasileira de basquete. É eterno cestinha, para mim eu falo que ele é no presente, mas já foi, mas para mim ele ainda é. E ele sempre falou que ele não era, todo mundo fala, nossa, você é cestinha, que você sempre acerta, que não sei o que, nananã, mirou, acertou. Ele fala, tá, mas não era assim. Eu, para conseguir fazer isso, eu treinei muito. Eu não era tão bom. Eu treinei muito. E daí eu colocava metas para mim, que eu tenho que acertar 100, sem errar nenhuma. Então eu acertei, sei lá, 99, errei uma, vou voltar até acertar 100, sem errar nenhuma. As pessoas iam embora, todos os outros jogadores iam embora e eu continuava lá treinando, fazer a cesta. Isso é perseverança. E daí, a gente na vida, a gente tem muitos obstáculos. E essas outras pessoas, e Oscar Schmidt também, todos eles tiveram muitos obstáculos, muitas dificuldades ali no meio, muita gente falando não. E mesmo assim, eles continuaram, eles testaram de novo, eles tentaram de novo, e uma hora eles conseguiram.
E isso é com a gente também. Por que tantas vezes a gente para no caminho? Parar no caminho porque a gente mudou de ideia não tem nenhum problema. A gente não tem nenhum problema também em desistir, gente. Em falar, ai, não, não é isso. E às vezes não é mesmo. E aí a gente vai por um outro caminho e era aquele caminho, né? Então não existe uma receita de bolo. Mas quando a gente quer muito uma coisa que vai fazer o bem, principalmente, que vai fazer o bem para o próximo, a gente precisa perseverar, né? E aí a gente vê no filme também esse caminho da perseverança do personagem principal, né? Que ele cai, ele perde tudo, e daí ele precisa recomeçar. E precisa muito também dosar a questão da razão e da emoção. Às vezes, quando a gente deixa só a razão tomar conta, a gente esquece dos nossos sentimentos. E às vezes, quando a gente deixa só a emoção, a gente acaba perdendo um pouco do que a gente tinha que ter colocado da razão. Então, o ideal é a gente seguir aquele caminho do meio. Mas a gente tem que pensar nas nossas emoções, né, Damião? Oi, sim, essa parte das emoções, né, Tati, é tão importante, né, tão importante, porque, na verdade, a gente para e fala, poxa vida, a gente pode, né, estar realizando tantos e tantos sonhos, e a gente tem que estar acreditando a cada dia, a cada instante, né, Tati? E olha, você estava falando de perseverança, e aí eu ainda queria falar um pouquinho mais de perseverança, é, lembrando de Paulo, o apóstolo, que afirma em uma carta para os filipenses, prossiga para o alvo, encontrando-se preso e correndo perigo de morte. Ele demonstrava ser um homem perseverante. E ele mesmo, em inúmeras passagens, nos estimula ao cultivo da perseverança. E o próprio Jesus foi quem nos esclareceu: quem perseverar até o fim será salvo, ou seja, encontrará harmonia com a lei divina ou natural pelo esforço da evolução. E a gente vai lembrar, né, Tati, de exemplos de perseverança, além do Paulo, temos no Evangelho figuras como Madalena, Zaqueu, João Evangelistas e tantos que doaram suas vidas nos testemunhos do amor ao bem, pela vivência dos princípios e valores da Boa Nova, Tati. Para você ver. Então, tudo isso, né, e todas essas pessoas foram exemplos para nós, né? Exemplos de perseverança, exemplos de pessoas que utilizaram, né, dessa insistência, né, para continuar um bom trabalho, para fazer alguma coisa, para fazer alguma coisa boa, né, gente? Bom, a gente tem Jesus aí como o nosso maior exemplo de tudo, né? Mas outras pessoas fizeram isso também e conseguiram atingir também os seus objetivos. Eu falei da perseverança, da razão, da emoção, mas tem um outro personagem aí nessa história que eu lembrei depois, que ele vai de acordo com os valores dele. Então, ele abdica de toda a sua riqueza, de tudo que ele tem, e ele tem muita riqueza, ele tem um nome muito grande dentro da sociedade, mas ele resolve que ele vai deixar tudo isso para ficar junto dessas pessoas diferentes, para fazer negócio com essa pessoa que é perseverante. Ele deixa para trás o prestígio, ele deixa para trás o prestígio, né? Entre aspas ali, né? Que é aquela coisa do que as pessoas acham que eu sou, né? Ele deixa para trás a riqueza, porque para ele isso não é importante. Os valores pessoais dele são mais importantes do que essa posse material. E essa também é uma das partes que eu acho mais bonitas do filme, porque ele deixa de lado tudo o material
e vai para a parte do espiritual, que é a emoção dele, que é o sentimento dele, que são esses reais valores que ele tem. E daí o que acontece? Ele perde tudo. O pouco que ele tinha, ele também perdeu. Porque quando eles estão juntos, eles formam uma família dos diferentes, né? E daí ele fala, bom, acabou. Ele podia ter acabado ali também. Mas como nós viemos em sociedade para aprendermos juntos, para vivermos juntos e para conseguirmos esta harmonia entre nós, evoluirmos juntos, eles resolvem co-criar, né, e perseverar juntos. Então, se a gente pensar bem, tudo funciona melhor quando a gente se une. Hoje em dia está muito em moda falar, né, a questão de rede de apoio. Quando nós temos uma rede de apoio próximas, nós ficamos melhor emocionalmente, nós funcionamos melhor. Então é isso, a rede de apoio pode ser família, podem ser amigos, podem ser empresários, mas são pessoas que vão se unir. Lembrando bem que não são máquinas, né, gente? Por mais que a gente tenha muita máquina, muita inteligência artificial hoje em dia, a gente tem que unir pessoas para fazer as coisas acontecerem, para que a gente possa perseverar e evoluir, né, Damião? Sim. Ai. Foi perseverar e evoluir. Perseverar e evoluir sempre, né, Tati? E essa parte que você estava comentando é exatamente isso, né? E o que é pior, né, Tati? Quando as pessoas param e resolvem mudar e fazer, se juntar aos diferentes, os outros que estavam convivendo com você somem todos, né? Você olhar e fala, gente, como o ser humano é, né, Tati? Ai, como as pessoas agem dessa forma. As pessoas param e falam, não quero mais essa pessoa. Gente, descartam de uma forma tão assim, sabe? E isso ainda hoje, né, Tati? Isso aqui, o filme mostra lá, olha, não é uma coisa nem recente, né, Tati? Mas ainda hoje isso acontece, Tati. Ainda hoje, mas eu acho, às vezes, eu acho que essas pessoas que vão é porque elas não tinham que ficar. Sim. Então, às vezes a gente tem esse apego às pessoas, né? Apego aos fatos, às coisas, aos lugares, nas pessoas. E, ai, não, mas é meu amigo. Um amigo não abandona o outro. Exatamente. Então, quando a gente tem uma dificuldade ou uma facilidade, essas pessoas vão estar junto da gente. E elas vão apoiar a gente ou vão falar, olha, não concordo, mas vão estar ali. Porque isso é a amizade, isso é o estar junto, né? Então, quando essas pessoas vão embora, por qualquer motivo, é porque elas tinham que ir. Tá. É porque está talvez melhor assim, que elas possam ir e que vamos traçar caminhos diferentes. E isso faz parte da nossa vida. Tantas pessoas vão chegar, tantas pessoas vão embora, tantas pessoas vão fazer diferença na nossa vida. Talvez de uma forma negativa, mas muitos mais de uma forma positiva. Então, a gente tem que continuar perseverando, lutando pelo que a gente quer e se importar com as pessoas que estão do nosso lado, porque nós formamos essa grande corrente que vai evoluir juntos. E o nosso tempo acabou, gente. A gente só está falando aqui, acabou o tempo. Estamos aqui toda sexta-feira para mostrar para vocês, para fazer uma análise espiritual de algum filme, série, documentários, o que vocês quiserem, minisséries também, a gente também faz, o que vocês quiserem. E deixa para a gente aí os comentários de vocês, tanto na rádio, quanto na TV, quanto aqui no canal. Segue a gente, deixa o seu like, que a gente está aqui na próxima semana. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Você acompanhou Sessão Pipoca Espiritual.